Olá, gente boa de Deus, como vai você? Tudo bem? Bom, o Dia das Crianças está chegando, é no próximo sábado, e eu acho oportuno a gente aproveitar aqui essa oportunidade para a gente refletir um pouquinho juntos sobre o que a gente pode aprender com as crianças, né? Até porque Jesus ele disse que se nós quiséssemos entrar no reino dos céus, nós teríamos que ser semelhante a elas. Então eu queria ler uma passagem bíblica junto com você, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do primeiro verso. Vamos lá? Diz assim o texto bíblico. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntando: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Interessante, né? Jesus ele sempre teve uma maneira peculiar de revelar as sublimes verdades do Evangelho, né? De maneira simples, ilustrativas muitas vezes. E nesse texto aqui, ele ilustrou a vida cristã a partir do comportamento de uma criança, né? Ele disse o seguinte, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, né? Esse é o maior no reino dos céus. Palavras de Jesus. Jesus ele mostra a importância de como é que nós devemos ser, né? Como uma criança, como que a gente deve aprender a ser como uma criança. Jesus ele disse que eu devo ser como uma criança. Agora, como é que são as crianças, né? Quais são as qualidades, as virtudes das crianças? O que eu e você, nós podemos aprender com elas? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que as crianças são felizes, né? Sim, as crianças elas não sofrem dos nervos, elas não sofrem, psicose, neurose, elas não sabem o que é isso, né? Até que elas aprendam com o adulto, não é verdade? Então, as crianças também, elas são felizes com muito pouco, né, gente? Você, por exemplo, já conheceu alguma criança que ela fosse prepotente, arrogante, ostentadora, orgulhosa por ostentar os seus bens? Eu creio que não. Porque normalmente as crianças elas necessitam de muito pouco para poder serem felizes, né? Uma bola para elas aprenderem a jogar, né? Que possam passar um tempinho jogando, uma área verde para que elas possam correr, subir numa árvore, né? Uma beira de uma calçada onde ela possa brincar, essas coisas, não é verdade? Pois bem, por exemplo, uma beira de praia, né? Onde ela consiga brincar com uma água, né? Com uma areia, para elas isso é o supra-tudo, não é verdade? Elas são felizes com aquilo que elas têm. Gente boa, isso diz tanta coisa para nós, sabe? Há um tempo atrás, eu e um irmão da nossa igreja, chamado César, né? Nós estávamos evangelizando uma família juntos, né? Nós chamamos isso de Casa de Paz e nós então estávamos indo uma vez por semana naquela casa, né? E fizemos isso durante 8 semanas para levar a palavra do Evangelho àquela família. E naquela casa havia um garotinho. E num desses encontros, após o término, nós saímos daquela casa ali, eu e o César, e fomos até uma loja. E o César então tomou a iniciativa e comprou um carrinho de plástico, um carrinho simples para aquele garoto ali, para ele brincar enquanto nós estivéssemos ali. E nós voltamos naquele mesmo dia, o César entregou aquele carrinho para o menino e eu me lembro do brilho nos olhos daquele garoto quando ele viu um brinquedo simples, um carrinho simples de plástico daquele ali, né? Imediatamente ele abriu o presente naquele afobamento e ele ficou encantado, né? Com tão pouco, né? E nas próximas semanas que nós voltamos lá, nós sabíamos que ele estava brincando, né, com aquele carrinho todos os dias. Então, independente do preço do carrinho, não era isso que fazia a alegria daquele garoto. Ele gostou daquele carrinho de forma assim, ele gostou muito mesmo daquele carrinho, né? Ou seja, crianças, elas são felizes com muito pouco, né? Elas não exigem demais como nós, adultos, né? Somos às vezes muito exigentes com as coisas, né? E nós podemos aprender tanto com isso, né? Você já parou para imaginar? Uma outra lição também que nós podemos aprender com as crianças é que as crianças elas são sinceras.
né? Elas não usam de atos diplomáticos ou políticos, né? Elas são francas. E assim também deveriam ser os nossos atos, as nossas palavras, a nossa vida, né? A nossa vida cristã. Nós precisamos ser sinceros, né? Eu não sei se você sabe qual é a origem dessa palavra sincera. Essa palavra é uma palavra muito antiga, ela vem do latim, né? E se originou de duas palavras, a palavra sincera, né? Essas duas palavras, né? Os artistas, eles, ao fazerem os seus vasos e estatuetas, eles falsificavam o produto, colocando cera naqueles que apresentavam defeitos, né? E com o tempo, com o sol também, os vasos, naquelas estatuetas, elas começavam ali a mostrar, a aparecer aqueles defeitos. E as estátuas boas, originais, eram aquelas sem cera, né? Daí surgiu essa expressão sincera, ou seja, sem cera. Assim também deveria ser o cristão, né? O cristão, ele não pode ser assim falsificado, né? Ele precisa ser sincero também em todos os seus atos, ter uma vida sincera, né? Uma outra qualidade que a gente aprende com as crianças, que nós podemos com elas aprender, é que elas são confiantes no cuidado paternal, né? Saiba de uma coisa, você pai, você mãe, né? Para os seus filhos, né, que são pequenininhos, você pai, por exemplo, é o maior profissional do mundo. Né? Não existe no mundo ninguém melhor do que você. É isso que o teu filho pensa a seu respeito, sabia? Os filhos, quando eles são crianças, eles confiam nos pais incondicionalmente, admiram os pais. Os pais são os seus verdadeiros heróis. Quando o filho, por exemplo, pequenininho, ele vai atravessar uma rua, né? Só anda de mão dada com o pai, quando vai atravessar uma rua parece que é automático, é instantâneo, né? Vamos atravessar a rua, aí já pega na mão, parece que é assim instantâneo, é automático, não é verdade? E o filho vai caminhando, segurando na mão de um pai, né? Na mão do seu pai. E aí, gente boa, essa junção de uma mão grande, né, e forte com uma mão pequenininha e frágil faz toda a diferença entre a confiança e o medo. Porque uma coisa é uma mãozinha pequenininha, sozinha, tentando se virar. E a outra coisa é você pegar em uma mão grande, né? E você pode ter certeza que quando o teu filho de 2, 3 anos pega na tua mão, ele está de posse da verdade, que ele está no lugar mais seguro da terra. Nós devemos confiar também assim no Pai, né? Eu penso, pois mesmo que as coisas elas fiquem difíceis nas nossas vidas, né, saiba que Deus, o nosso Pai, Ele está no controle de toda a situação, gente boa. Inclusive eu me recordo de uma história muito interessante, né? Um homem, ele observou um menino sozinho na sala de espera de um aeroporto, né, aguardando o seu voo, e quando o embarque começou, o menino ele foi colocado ali na frente daquela fila, para que ele pudesse entrar, né, e procurar ali o seu assento antes mesmo dos adultos entrarem. E quando o menino entrou no avião, o homem ele ficou observando aquele menino ele foi e se sentou ao lado de sua poltrona. E o menino foi cortês, né, educado, quando puxou conversa com ele, e em seguida ele começou a colorir um livro, começou ali a se distrair, e ele não demonstrava qualquer tipo de ansiedade ou preocupação com aquele voo, enquanto as preparações ali para aquela decolagem estavam sendo feitas. E durante o voo, diz que o avião ele entrou numa tempestade muito forte, sabe? O que fez com que o avião assim balançasse de um lado para o outro, parecia uma pena leve balançando, se sacudindo para todo lado. E a turbulência, né, aquelas sacudidas assustaram alguns passageiros, mas aquele menino parecia encarar tudo com a maior tranquilidade, né? Estava ali sossegado, tranquilo. E uma das passageiras sentada do outro lado do corredor, né, ficou preocupada com aquilo tudo e perguntou para o menino: "Ô, menino, você não tem medo?" E ele levantou os seus olhos, olhou para ela rapidamente, né? E ele disse para ela: "Não, senhora, eu não tenho medo, porque o meu pai, ele é o piloto." Né? Então existem situações de nossa vida que lembram mesmo um avião também passando por uma forte tempestade, não é verdade? Nós temos aquela sensação de que nós estamos pendurados assim no ar, sem nada para nos sustentar, para nos apoiar, para nos segurar, não é? A gente tem essa sensação de que não tem nada ali que nos sirva de socorro. Mas entenda que nestas horas nós devemos lembrar com serenidade, né, e confiança que o nosso Pai, Ele é o piloto, né? E uma outra característica também que a gente pode aprender com as crianças é que elas são humildes, né? Por exemplo,
Mesmo sendo um filho de um rei, a criança, ela se sente feliz em brincar com uma outra criança pobre, não é? Porque toda criança, ela nasce sem preconceito. A sociedade é que vai imprimindo nela preconceito, presunção, arrogância, orgulho, não é? Até ela se tornar uma pessoa arrogante, preconceituosa, prepotente, enfim. Essa foi a lição primordial que Jesus ele quis ensinar com seus discípulos, né? Havia entre eles contendas e discórdias, porque cada um queria ser o maior no suposto reino que eles esperavam que Jesus iria fundar. Mas Jesus, então, ele mostra nesse texto o valor da humildade, né? A prática da humildade é uma joia preciosa diante de Deus. É por isso que em 1 Pedro, no capítulo 5, se diz, né, que os mais moços, eles devem ser sujeitos aos mais velhos, né? E se diz também para nós assim cingirmos de toda a humildade, né? Uns para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça àqueles que são humildes. Então observe que a humildade, né? É na humildade que a gente encontra um grande valor aos olhos de Deus. Observe também que é na receptiva humildade, né, nessa postura humilde que a criança tem, que nós adultos, nós temos a chance de transmitir para ela valores, né? Caso contrário, não haveria aprendizagem, não haveria crescimento. A criança nos mostra e nos dá o exemplo de que a simplicidade, a naturalidade, elas são assim, ferramentas extremamente indispensáveis no exercício do crescimento integral de uma pessoa, no crescimento saudável de uma pessoa. Nós adultos precisamos sim fazer despertar essa criança saudável que adormece no nosso interior, resgatar a simplicidade para que a gente possa associar essa experiência que foi adquirida na nossa infância à vida adulta também, não é verdade? Quando Jesus ele disse assim, olha, vinde a mim as criancinhas, porque delas são o reino de Deus, Jesus ele estava querendo dizer que para a gente evoluir espiritualmente e crescermos também em outros níveis, nós temos que necessariamente reencontrar em parte aquilo que nós fomos um dia. Isso é, a pureza, a simplicidade, não é? De sermos crianças, compreende? As crianças também, elas não guardam ódio. É uma coisa com que a gente pode aprender com elas, né? Veja bem, duas crianças brigam. No dia seguinte, tudo já passou, elas continuam sendo amigas e os pais é que muitas vezes ficam inimigos, né? Pela vida toda, né? Com uma criança, a gente aprende também que não devemos parar de crescer, que o crescimento ele é necessário. Sem o crescimento, não existiria saúde, não é verdade? Se a criança não cresce, alguma coisa está errada com ela. O cristão é a mesma coisa, ele precisa crescer na graça e no conhecimento divino, porque o cristão que fica estagnado, né, estacionado na sua experiência espiritual, ele certamente morrerá. Então, após essa reflexão nossa que a gente junto aqui fez, a conclusão que nós podemos dizer aqui e chegar é que nós devemos buscar as virtudes das crianças, né? Na felicidade, na sinceridade, na confiança do cuidado paternal, na humildade, como a gente viu aqui, e no crescimento. Jesus, ele chamando uma criança, colocou no meio dos discípulos e disse para eles, em verdade eu vos digo que se não vos converterdes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Né? E ele continuou, né? Ele disse, olha, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, se quisermos ter o privilégio de entrar no reino dos céus, é indispensável nós sermos como uma criança. Deus abençoe você, gente boa. Se você gostou desse vídeo, compartilha, abençoe a vida de outras pessoas, curta aí o canal, faça parte para você receber novos conteúdos. Deus abençoe você. Um abraço, feliz Dia das Crianças.